Nós vamos dar continuidade no nosso estudo, iniciado aí há 2 semanas, sobre o pacto da igreja. Na verdade, nós estamos vendo os compromissos que nós temos como igreja. Lembrando sempre, né, que a igreja não é o prédio, não são as paredes. A igreja somos nós. A igreja não sou eu. Ninguém sozinho é a igreja. Igreja é um coletivo, um grupo de pessoas chamados por Deus, separados ali por Ele e colocados ali naquele lugar para servir e adorar a Ele. Pessoas convertidas pela fé no Senhor Jesus. E, irmãos, uma vez que nós somos unidos como uma igreja, nós somos como um corpo. Então a gente tem visto sobre isso e nós dependemos, né, do serviço uns dos outros. Cada dedinho, cada mínima parte que possa aparecer faz falta. Ontem eu estava conversando com um irmão idoso já, lá em Nova Iguaçu, e ele falando de algumas coisas. O joelho tem problemas. Eu falei, irmão, fazer o quê, né? A nossa condição é essa mesmo, né? As coisas começam a não funcionar direito, começa a ter desgaste, mas é lógico que nós vamos nos ressentindo de cada coisa, né? Que a vista vai enfraquecendo, o ouvido, às vezes uma machucadura, alguma coisa, causa algum trauma, um dedo que já não dobra mais. Né? Nós vamos acumulando marcas na vida do tempo, de ferimentos, mas nós vamos nos conformando com isso, nos adaptando muitas vezes, tratando à medida do possível, mas o fato é que a gente sente falta, né? A gente vai sentindo falta daquilo que já não funciona como deveria. E dentro da igreja também nós nos ressentimos quando uma das partes não está funcionando, quando ela está ausente. Então é importante que a gente tenha essa visão da igreja como um todo. Né? Nossa participação, nosso envolvimento, nosso engajamento no trabalho da igreja é de todos. Amém? Cada um cumprindo o seu papel. É lógico que nós temos muitas vezes atribuições diferentes, funções diferentes que podem mudar, como os membros no corpo, né, ocorre com eles. Mas a gente não pode dizer que como Paulo diz, né? A gente não pode dizer que um é menos útil ou menos necessário do que outro. Todos têm a sua utilidade, a sua necessidade. Nós estamos estudando sobre a cooperação. Eu vou reler rapidamente aqui o compromisso de cooperação. Diz: comprometemo-nos com o auxílio do Espírito Santo a andar juntos no amor de Cristo. Amém? Amém mesmo? A nos esforçar pelo progresso desta igreja, na graça, no conhecimento, no crescimento e na espiritualidade. Amém? A apoiar seu culto, as suas ordenanças, sua disciplina e suas doutrinas, por meio da nossa assiduidade e cooperação integral. Amém? A contribuir alegre e proporcionalmente, acatando o ensino bíblico a respeito da contribuição, visando o sustento do pastor da igreja e dos missionários, as despesas da igreja, socorro aos necessitados e a pregação do evangelho entre todas as nações do mundo. Amém? Então, aqui a gente tem um pacto de comprometimento na cooperação. A gente viu na semana passada, dentro do comentário dessa apostila, sobre a questão, dentro desse assunto, da necessidade de promover
dentro da igreja, as coisas, vamos dizer assim, que nós dizemos positivas, né? Promover o progresso da igreja. E nós lemos que cada membro deve exaltar a igreja em vez de falar mal dela ou dos seus membros diante dos incrédulos, como também deixar de espalhar no próprio meio dos irmãos o espírito de desânimo, crítica. Algumas críticas às vezes se fazem necessárias, né? Naquele sentido de, bom, se eu estou vendo que algumas coisas precisam ser melhoradas, alguma coisa talvez esteja sendo feita que não é saudável para a igreja, biblicamente falando, não é porque eu acho, mas biblicamente aquilo pode, ainda que seja um princípio, aquilo pode afetar negativamente a igreja. Bom, então eu posso não criticar, sair falando mal para os outros, mas falar com quem precisa ouvir, com a igreja toda, ou com o pastor, ou para aquele irmão que está cuidando disso. Mas tudo isso, irmãos, tem que ser feito com muito cuidado, porque nós temos que evitar que qualquer coisa que nós digamos possa ser compreendido como alguma coisa que venha promover o desânimo. A palavra crítica não soa bem, né? Quem gosta de ser criticado aqui? Ninguém. Mas você sabe e concorda comigo que críticas às vezes são necessárias, né? O problema muitas vezes está na forma que nós fazemos. Mas nunca que ela seja feita para promover desânimo ou divisão. Então nós vimos já semana passada alguns versículos que a palavra de Deus tem a nos oferecer nesse assunto, com relação a isso. Mas hoje nós vamos para uma outra parte ligada ainda a isso, que diz assim: cada membro deverá colocar a igreja acima de todos os interesses pessoais em primeiro plano da sua vida. Notem bem, irmãos, um incrédulo e mesmo muitos ditos cristãos aí vão achar um absurdo isso. Nós temos que entender bem essa frase. As coisas têm que ser colocadas no seu devido lugar. Quando eu digo que a igreja tem que ser colocada em primeiro lugar, isso não quer dizer que eu vou negligenciar minha família, por exemplo. Concordam? Também eu não estou dizendo que eu não vou mais trabalhar, não, eu vou me dedicar só à igreja. Espera aí, nós temos nossas responsabilidades. Né? Mas tudo que nós fazemos, irmãos, tem que ter a obra de Deus em primeiro plano. Como é que o meu trabalho vai afetar o meu serviço ao Senhor através da igreja? Como é que a forma ou as coisas que eu estou promovendo dentro do meu lar, da minha família, vão cooperar, vão contribuir ou talvez atrapalhar no andamento das coisas na igreja? Você sabe onde começa a maioria das vezes os problemas dentro da igreja, né? É dentro do próprio lar. Então a gente tem que cultivar as coisas dentro do lar de um jeito que nós não prejudiquemos nosso testemunho, tá? Porque se eu dou mau testemunho no meu lar, eu afeto a igreja? Afeto. Porque quem sabe que você é um crente e que você é membro daquela igreja tal,
Você é a cara da igreja para ele. Então, tudo que nós fazemos, irmãos, tem que considerar a igreja. Tem pessoas que fazem planos de carreira e não pensam nisso. Eu vou poder ser um membro efetivo na minha igreja com esse trabalho? Nós sabemos que, como nós temos o caso de alguns irmãos, o trabalho afeta nossa participação na igreja, não é verdade? Mas nós precisamos medir em que grau isso vai acontecer. E se vale a pena aquilo. Será que há um bom salário, um bom rendimento, vale mais do que a minha participação efetiva na igreja? É assim que muitos crentes estão pensando. Eles não ligam de deixar a igreja. Deus sabe que eu preciso trabalhar. Sim, Deus sabe que você precisa trabalhar, mas Deus também sabe abrir portas melhores para a gente. E o Senhor Jesus mesmo, sendo Deus, disse: buscar primeiro o reino de Deus. Se a gente não pensar assim, não der prioridade às coisas de Deus, irmãos, e a igreja é de Deus, a igreja, como eu disse ontem na pregação lá, a igreja foi criada, foi inventada por Jesus mesmo, foi estabelecida por Ele. Então ela é de Deus. E se a gente não der prioridade para ela, nós vamos estar prejudicando a própria igreja e a nossa própria vida. Nós mencionamos aqui Mateus 6,33, né? Jesus dizendo lá no Sermão do Monte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A nossa preocupação com as coisas materiais, as nossas necessidades, esse é o assunto de Jesus aqui, elas não devem ocupar prioridade. A prioridade são as coisas de Deus, e a igreja está entre elas. Cuidado, irmãos, porque essa é uma cilada que com frequência, com muita frequência, Satanás arma para nós. E muitos crentes caem nisso. Nós temos que medir muito bem o quanto vale a pena determinados passos, determinadas escolhas na nossa vida. Em Lucas 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, o versículo 49. Nós temos uma passagem interessante aqui, né? Jesus, aos 12 anos, ele acompanhou seus pais a Jerusalém. Vocês devem lembrar desse episódio. E quando eles voltavam, deram conta que esqueceram o menino para trás. E voltaram para ver, e ele estava lá no templo, ensinando. E palavras dele, aqui no versículo 49, dizem: e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Jesus é nosso Senhor, nosso Salvador, mas Ele é também o nosso Mestre. Um mestre, um verdadeiro mestre, ele é o quê? Ele não é um mero teórico. Um mestre é aquele que realmente conhece o assunto e que ele sabe fazer, e ele se torna um modelo, um exemplo para nós.
não é alguém que simplesmente adquiriu um conhecimento. Jesus é chamado até por outros judeus lá de Rabi, que quer dizer mestre. Ele aos 12 anos já era nosso mestre. E aqui ele fala a respeito dele, sim, do que ele veio ao mundo para fazer. Ele veio para cuidar das coisas, dos interesses do seu pai. E ele também, nós devemos entender isso, ele também nos ensina como nós devemos viver. Nós devemos procurar viver como nosso mestre. Amém? Nossa prioridade nessa vida, irmãos, deve ser a de fazer como Jesus, de cuidar dos negócios do nosso Pai. Os filhos do diabo fazem isso. A prioridade deles na vida é cuidar dos negócios do pai deles. Os filhos de Deus devem fazer o mesmo. Tratar dos negócios do nosso Pai. Mesmo quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo qualquer outra coisa, eu tenho que ter em mente que eu estou ali. Mas mesmo fazer aquele trabalho, a minha prioridade é estar enxergando no que aquilo se relaciona com as coisas de Deus. Um crente que abandona a sua igreja, que é o nosso assunto aqui, ele se desconecta das coisas de Deus. Eu já vi vários membros de igreja dizerem assim, né? Eles se afastam e dizem, não, mas eu estou bem. Eu não estou indo para a igreja, mas eu estou bem. Não está bem. Geralmente, aqueles que se afastam da igreja, eles estão afastados da oração, estão afastados da leitura da palavra de Deus também. Mas ainda que eles estejam lendo, ainda que eles estejam orando, isso minimiza bastante, mas eles não estão bem porque está faltando uma coisa importante para eles, a comunhão com seus irmãos. E nada substitui esses grandes momentos que nós temos, irmãos. Que são aqueles em que a gente se reúne para fazer a melhor coisa que se pode fazer no mundo, que é engrandecer o nosso Criador e o nosso Salvador. Tem gente que tem o domingo, um culto, como uma coisa trivial. Mas, irmãos, esse culto aqui, esse nosso ajuntamento é uma coisa especial. Pode acontecer todo domingo, que fosse todo dia. Mas é um grande evento. Nós não vamos ver ali nenhum grande artista. Nós não vamos ali ter grandes produções. Mas nós vamos para a igreja para ouvir do maior livro do mundo. Para estarmos atentando para aquilo que o nosso Deus preparou para nós. Então isso é um grande evento. Isso é muito importante. A nossa presença na igreja é muito importante para nós mesmos e para o fortalecimento da igreja. Segunda Timóteo 2:4. Segunda Timóteo 2, versículo 4. Diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Com frequência, Paulo faz referência à linguagem militar. E ele diz aqui, aquele que serve, o soldado,
que luta por alguém, ele não se embaraça, ele não se enrosca com as coisas. Hoje eu não vou poder ir para a luta, hoje eu não vou poder ir para a guerra, porque eu tenho coisa para fazer em casa. Já viu isso? Ninguém faz assim, né? Quando um soldado, por exemplo, no Antigo Testamento, um soldado se engajava nas tropas, nos exércitos ali de Israel, tem momentos até que Deus mesmo disse, olha, deixe de fora esses, aqueles, né? Quem casou recentemente, quem, né? Deus cria algumas regras ali específicas para aquele momento. Mas quando alguém se engajava nos exércitos, por exemplo, o rei Davi ali, vamos dizer, eles iam lutar contra os inimigos, aqueles soldados não tiravam licença por qualquer coisa. Hoje eu não estou bem disposto para ir para a luta. A gente tem um exemplo clássico que às vezes passa meio desapercebido, porque envolve uma coisa que a gente ressalta, né? Salta muito aos nossos olhos, que é o episódio do pecado de Davi, né? com Betseba. Mas a gente tem que atentar ali, nós temos um exemplo de um soldado, de um servo, Urias. Esse era o pensamento de um soldado, e é o pensamento que nós devemos ter. Davi trouxe ele, com a desculpa de ele trazer relatórios. Davi estava armando para ele, né? E quis que ele ficasse ali. E ele não se achou digno, ele não quis ir para casa, lembram disso? Não, meus irmãos estão lá lutando, e eu vou para casa, gozar do conforto ali, com a minha mulher, descansar? Não. Ali nós temos uma boa ilustração de como nós devemos agir. Nós não temos férias. Eu sou crente, mas vou tirar férias de crente. Esse mês eu não vou ser crente. A gente tira férias, né? De vez em quando dá. A gente tira umas férias, vai descansar um pouquinho. Mas você descansa do seu trabalho. Talvez você viaje. Nada contra. Você vai passear. Mas não tire férias de crente lá, onde você estiver. Você continua sendo um soldado de Jesus Cristo, um servo do Senhor. Amém? Estou descansando do meu trabalho, estou momentaneamente longe da igreja, fisicamente, mas não se afaste da igreja mentalmente, espiritualmente. Eu, quando tiro 1, 2 semanas, às vezes, me ausento, eu gosto de descansar também. A gente geralmente acaba visitando outras igrejas, vai ver outros irmãos nesse período de descanso. Mas, irmãos, fica um apertinho no coração, a saudade do nosso cantinho, da nossa igreja, né, de estar com vocês. Eu espero que seja assim com todos nós. Que a gente realmente sinta a falta de estar ali servindo e louvando a Deus juntos. Um soldado, ele sempre tem as coisas de Deus, um soldado de Deus, né? Ele sempre tem as coisas de Deus em primeiro lugar. Ele não se embaraça com as coisas dessa vida, ou seja, ele não vai colocar outras coisas à frente. Isso agora é mais importante do que a minha luta. Não. O meu lugar é no serviço de Deus, é no trabalho. O próprio apóstolo Paulo, ele faz referências idênticas a Timóteo e a Tito. Esses dois servos de Deus serviram junto com Paulo, e Paulo é elogioso com relação a eles,
porque ele tinha, nesses dois homens, pessoas que pensavam como ele, que tinham o mesmo cuidado. De Timóteo, especialmente, ele fala: ninguém tem de igual modo. Porque ele via que Timóteo tinha as mesmas preocupações, ele nunca colocava as coisas dessa vida como prioridade, porque o propósito de Timóteo era semelhante ao de Paulo, de militar legitimamente e de agradar aquele que o alistou para a guerra. Assim deve ser com a gente também, irmãos. Sempre o nosso propósito de agradar aquele que nos alistou. Quem foi que nos alistou? Foi Jesus mesmo quem nos colocou lá. Colocou o nosso nome no livro da vida, né? E colocou o nosso nome dentre os seus servos, os seus soldados. Toda a igreja deve pensar assim, irmãos. Cada um de nós. Nosso lugar é na militância do Senhor. Realmente estar lutando, servindo como igreja, juntos. E quando eu estou em casa, lá em São Paulo, os irmãos em Jacareí, em Santo Antônio do Pinhal, outros aqui mesmo, durante a semana, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós não deixamos de ser aquela igreja. Nós só estamos momentaneamente espalhados, né? Mas o nosso comprometimento onde nós estamos permanece o mesmo. Eu posso contribuir para o progresso da minha igreja, para o progresso da obra de Deus, mesmo estando à distância, mas momentaneamente. Porque vai ter aquele momento que eu preciso estar junto com a igreja. É onde a gente se reúne para adorar, para recarregar nossas baterias, para que ao longo da semana a gente possa estar usando aquilo que a gente se fortaleceu naquele tempo juntos. A igreja tem também esse poder, né? Ela se reúne e ela se fortalece. Nós somos fortalecidos pela convivência com a igreja. Nós somos alimentados uns pelos outros. Vocês me alimentam, eu alimento vocês, né? E cada um funciona assim entre nós. Na nossa fé, no nosso ânimo, na nossa espiritualidade, na nossa santidade. Então é isso, irmãos. Hoje nós ficamos com esse aspecto. Tá? Nós vamos devagarinho. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde. Nós vamos ficar com esse ponto só hoje. E continuamos na semana que vem. Bom?